O simbolismo do mês de nascimento. O chamado arquetípico da sua alma. Capítulo 1. O simbolismo do nascimento. Você já se perguntou por que nasceu exatamente naquele mês? Por que sua chegada ao mundo aconteceu? Sob aquele céu específico, com aquele clima? Naquele ponto do tempo? Na psicologia profunda, o nascimento não é um acaso. Ele é um símbolo, um portal. A entrada da alma no tempo como, disse Carl Jung, mas não em um tempo cronológico e, sim, simbólico. Imagine por um instante que a alma escolhe, antes de encarnar, o momento mais propício para seu despertar. Não com base em datas de calendário, mas em campos de energia, em arquétipos, que pulsam na teia invisível do universo. E cada mês do ano, então, se torna um desses campos com suas estações, suas luzes, suas sombras, seus ritmos próprios. Não estamos falando de horóscopos ou signos. Estamos falando de psicologia simbólica, da linguagem silenciosa com que o inconsciente conversa com a vida. Jung compreendia o nascimento como um ponto de inflexão, onde a alma mergulha no mundo material, trazendo uma bagagem arquetípica, uma impressão profunda que não se vê, mas que nos molda silenciosamente. Assim como as águas moldam a pedra sem violência, o mês do seu nascimento imprime em sua psique um padrão sutil, feito de dons, feridas e potenciais adormecidos. Se você pudesse olhar para esse momento, não como um dado biográfico, mas como um mapa simbólico, e se o mês em que você nasceu fosse uma chave que abre uma porta esquecida dentro de si? Hoje, vamos girar essa chave juntos. Capítulo 2. O tempo como campo arquetípico. O tempo, na visão comum, é uma linha reta. Um dia após o outro, um mês seguindo o outro. Mas na perspectiva simbólica, o tempo é circular. Ele gira como uma roda. Ele pulsa como um coração. Carl Jung dizia que tudo o que é vivido externamente também é vivido internamente. As estações do ano não estão apenas do lado de fora, elas também se manifestam. O verão traz expansão, brilho, energia. O inverno convida ao recolhimento, à escuta interior, ao silêncio. A primavera fala de renascimentos. O outono, de desapego, de transições, sutis de finais que preparam começos. Agora, imagine que sua alma escolheu nascer exatamente em um desses ritmos. Você nasceu sob uma determinada luz, em um campo vibracional composto por clima, temperatura, ciclo da natureza, pulsação coletiva. E isso, mesmo que imperceptível, modela a forma como você sente o mundo. A simbologia do tempo cria uma moldura invisível da sua psique. Você já percebeu como pessoas nascidas, em certos meses, parecem carregar qualidades em comum? Uma sensibilidade natural, uma intensidade emocional, uma tendência à liderança, uma busca por estabilidade. Essas qualidades não são limitadoras. São pistas. Rastros arquetípicos que a alma deixa, para que você se lembre de quem veio ser. Jung via o inconsciente como uma tapeçaria viva. E o nascimento é um fio que se entrelaça. Nela, o momento em que a alma se ancora na matéria, começa a sonhar com os olhos abertos. Talvez o mês em que você nasceu contenha
mais do que memórias de aniversários. Talvez ele carregue uma energia que continua sussurrando mesmo que você não a ouça conscientemente. Você já escutou os símbolos que o tempo colocou no seu caminho? Capítulo 3, a roda simbólica dos meses. Agora que entendemos o tempo como um campo simbólico, podemos entrar no coração deste roteiro, a roda arquetípica dos meses. Cada mês carrega um arquétipo, uma energia, um chamado. E dentro desse chamado há sempre uma luz, uma dor e um dom esperando para ser integrado. Esta não é uma lista rígida, mas um espelho simbólico. E talvez ao ouvir o seu mês algo em você desperte. Ou talvez outro mês fale ainda mais alto, porque ele representa um aspecto. Você esquecido de quem? Janeiro, o realizador. Nascidos com o impulso da ação, da liderança, da construção. Mas junto com essa força, pode vir a dor da autoexigência, da necessidade constante de provar valor. Quando integrada, essa energia se torna um poder de mobilização, de transformar ideias em realidade com coragem e propósito. Fevereiro, o artista intuitivo, almas sensíveis, criativas com uma ligação profunda com o invisível. Podem sofrer com a dificuldade de viver em um mundo excessivamente racional, mas sua luz está na capacidade de imaginar, sonhar, traduzir o que não tem forma em beleza e expressão. Março, o alquimista emocional, oscilam entre extremos emocionais vivendo intensamente internos. Podem se sentir instáveis, incompreendidos. Mas sua dádiva é rara, transformar dor em sabedoria, confusão caos em compaixão. Abril, o guardião do essencial, trazem o impulso de proteger o que é sagrado. Família, valores, frequentemente enfrentam o medo da perda de controle, a rigidez emocional, mas possuem visão espiritual e lealdade profunda. São pilares invisíveis na vida. Maio, o construtor silencioso. Firmes, constantes, confiáveis. Podem se sentir invisíveis por sua discrição, pela ausência de drama, mas sustentam com presença e sabedoria, o que muitos não conseguem manter. Seu dom é a solidez que, para existir, precisa ser vista. Junho, o guardião do invisível. Tem uma sensibilidade quase psíquica, absorvem nuances, pressentem atmosferas, vivem muitas vezes uma solidão interna como se ninguém os compreendesse por completo, mas carregam uma visão simbólica, profunda, e quando confiam nela, tornam-se guias silenciosos do inconsciente coletivo. Julho, o curador silencioso. Empáticos, presentes, sentem tudo, às vezes até demais. Podem se perder na dor alheia, no desejo de aliviar o sofrimento do mundo, mas curam com a alma. Sua simples presença pode restaurar o que foi quebrado. Agosto, o líder espiritual. Feridos precocemente, amadurecem rápido. A responsabilidade muitas vezes lhes pesa, mas essa dor esculpe sua grandeza. Quando conectam sua coragem com humildade, tornam-se líderes silenciosos, guias que inspiram pelo exemplo, não pela imposição. Setembro, o harmonizador. Buscam o equilíbrio, a beleza, a justiça. Mas com isso, podem cair na armadilha da autoexigência e da crítica excessiva. Seu dom é raro, restaurar a ordem onde há caos, trazer paz onde há tensão, revelar a beleza escondida nas rachaduras. Outubro, o amante da alma. Valorizam o vínculo, a intimidade, a profundidade nos relacionamentos.
Seu medo da rejeição pode fazê-lo se esconder ou agradar demais. Mas quando confiam em seu valor, se tornam capazes de curar por meio das relações, despertando o que há de mais humano no Novembro. O transformador profundo. Intensos, profundos, vivem ciclos de morte e renascimento, enfrentando rupturas internas e externas. Mas dessa escuridão renascem curadores, alquimistas da dor, capazes de transformar feridas em força e trauma em sabedoria. Dezembro, o mestre viajante. Sonhadores expansivos. Suas ideias muitas vezes não são compreendidas. Vivem o desafio elevadas, mas carregam uma sabedoria ancestral e uma generosidade espontânea. Inspiram pela fé e pela liberdade de espírito. Agora respire fundo. Qual desses arquétipos tocou algo dentro de você? Qual dor parece familiar? Qual dom parece estar adormecido, esperando ser relembrado? Talvez seu mês revele mais do que uma data. Talvez ele seja um convite. Um espelho. Um lembrete do que sua alma sempre soube, mas esqueceu por um tempo. Capítulo 4. O nascimento como chamado. O mês do seu nascimento não é um rótulo. Ele não define quem você é, mas aponta para o que veio lembrar. É como uma senha esquecida no fundo da memória. Um símbolo que, quando decifrado, revela pistas do seu caminho interior. Carl Jung escreveu: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E o mesmo vale para os ciclos da vida. O que nos desafia no tempo, o que se repete, o que nos dói, tudo. Isso aponta para um processo de individuação. A individuação é o chamado da alma para se tornar quem